Ana, o que te levou a ti a ser candidata à presidência da Junta de Freguesia de Argoncilho? Antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar convosco e poder partilhar as minhas propostas e divulgar a minha intenção perante a freguesia. O que me levou a candidatar-me à Junta de Freguesia de Argoncilho, eu digo que é uma recandidatura, porque já me candidatei há 4 anos atrás. Fui eleita, fiquei como membro da Assembleia de Freguesia durante 4 anos, como uma verdadeira oposição. Gosto de desafios, acho que Argoncilho merece gente nova, a política merece gente nova, gente renovada, gente com energia, dinamismo para desenvolver a todos os níveis a nossa freguesia. Portanto, acho que é muito importante neste momento, no ponto em que a nossa freguesia está, haver alguém que tenha essa responsabilidade e essa vontade de inovar e desenvolver Argoncilho. Por isso é que me candidatei. Vamos falar um bocadinho sobre limpeza de ruas, das bermas, limpeza de passeios, limpeza de jardins e o lixo. É seletivo? Quereis mais assuma responsabilizada pelo lixo, se é preciso meter mais dias de recolha ou não? No fundo, é essa que nós queremos saber. Neste momento eu penso que a freguesia tem 2 grandes problemas, que são a recolha dos monstros, que é feita apenas uma vez por mês. O que nós chamamos de monstros é os colchões, frigoríficos, assim, mobílias já inutilizáveis, e a recolha é feita uma vez por mês. Nós achamos, nós CDS-PP, que a recolha devia ser feita mais frequente. Porquê? Imagine pessoas que vivem em casas pequenas, em apartamentos, a arca frigorífica avariou, têm que ficar com a arca frigorífica avariada e a arca frigorífica nova dentro de casa, em casas pequenas, com crianças, sem crianças, em apartamentos pequenos, com a arca avariada até à espera da recolha, que às vezes ainda faltam 30 dias. Portanto, nós, CDS-PP, temos uma das propostas relativamente a essa questão, que é fazer a recolha mais periodicamente e se for necessário... A recolha já é seletiva aqui em Argoncilho? Sim, já temos recolha seletiva uma vez por mês, só que eu acho que é pouco tempo. E devido às questões que apresentei, acho que devia ser uma coisa feita mais periodicamente e sempre que necessário. Imagine que é uma situação urgente de recolher um monstro de uma casa pequena, de alguém que não tenha condições para deixar o monstro à espera da recolha. Acho que a Junta de Freguesia deve ir buscar e guardar no estaleiro até ao dia da recolha. E acho que não é assim uma despesa tão grande, tão elevada para a freguesia, esse tipo de solução. Relativamente, perguntou-me também... O outro lixo é seletivo ou é por contentor? Nós temos os lixos por contentor. Falámos recentemente também entre nós, equipa do CDS, da importância de haver um aumento de contentores nos locais. Verifica-se, hoje em dia, é uma questão não só na nossa freguesia, mas é uma questão em todas as... Vê-se que é um problema em todas as freguesias, que é os contentores, os sítios onde estão os ecopontos, estão atulhados de lixo, muitas vezes no exterior dos ecopontos, fora dos contentores. Isso é muito comum em Argoncilho, tem acontecido, há muitas queixas nas redes sociais desse problema. Portanto, nós também, CDS, achamos que é preciso fazer alguma coisa, tomar medidas para minimizar esta situação. Uma das medidas que o CDS propõe é a colocação de mais contentores de lixo nos respectivos lugares, porque se o lixo está no chão é porque os contentores estão cheios. E outro tipo de lixo que também se vê pelas freguesias muitas vezes é os tais colchões, os tais sofás. Porquê? Porque a recolha é feita uma vez por mês e as pessoas realmente não têm mesmo onde colocar esses monstros, então são obrigadas a colocar perto dos contentores. E agora vamos falar um bocadinho sobre a limpeza de ruas e de jardins. O que é que a Junta de Freguesia tem feito e o que é a vossa proposta para, se vós fores eleita, o que é que propões à população? É uma garantia do CDS-PP fazer constantemente e permanentemente, diariamente, limpezas nas ruas de Argoncilho. Nós temos que ter uma empresa só para limpar constantemente as bermas, os passeios, os espaços públicos. Isso
diz a Junta de Freguesia que já existe, mas efetivamente não tenho visto grande melhoria a nível da freguesia. Nós temos espaços públicos neste momento, como por exemplo o Largo de São Pedro de Aldriz, completamente abandonado, com árvores por podar, com ervas por cortar, com lixo ao seu redor, e é um espaço tão bonito, tão agradável de se ter, de se ver, de se visitar, e acho que Aldriz neste momento está completamente esquecido, a Junta de Freguesia de Argoncilho esqueceu-se desse lugar tão maravilhoso que temos cá, que tem um parque infantil, tem um lago com patinhos, portanto acho que faz todo sentido apostar não só nesse parque, mas estou a falar desse parque que neste momento penso que seja o mais esquecido da nossa vila. Penso que é importante haver sempre uma limpeza permanente dos espaços públicos, uma limpeza permanente dos passeios, das bermas, das estradas, e para isso a Junta de Freguesia tem que fazer pressão perante a Câmara e tem que apostar nessa limpeza e manutenção permanente. Acho que tem um papel fundamental, o Presidente da Junta e o Executivo têm um papel fundamental nesse tipo de limpezas, nesse tipo de administração. E não podemos descurar isso. O CDS-PP tem essa grande bandeira, essa grande aposta para os argoncelenses. Senhora Ana, em relação à educação, o que é que o CDS propõe para melhorar em Argoncilho? Esse é o tema que mais gosto, devido à minha situação profissional, porque sou professora e vivo a realidade das escolas. Portanto, uma das propostas do CDS-PP é alargar a dádiva, o donativo do material que é dado, que é cedido às escolas do primeiro ciclo a nível do Conselho. A Câmara Municipal, e em conjunto com a Junta de Freguesia, devia alargar essa questão aos alunos do segundo ciclo e terceiros e secundários. Porquê? Porque os alunos continuam a ser os mesmos e as necessidades no segundo ciclo às vezes ainda são maiores do que no primeiro ciclo. O material é outro, há outras exigências de material, e acho que o alargamento de dar o material a crianças do primeiro ciclo devia ser também uma aposta para as crianças do segundo ciclo e seguintes. Em relação ao transporte escolar, como é que estamos? Se as crianças chegam até para aulas, se não chegam, como é que estamos em relação ao transporte escolar? Infelizmente o transporte escolar não tem resposta para a maioria dos pais. Então o que tem acudido ou que tem conseguido ajudar as famílias no transporte escolar são os centros de estudos locais que temos na freguesia, que por acaso são bons e são alguns. Porque a maior parte das vezes na escola eu vejo quem leva as crianças e quem vai buscá-las e faz os percursos de transporte casa-escola, escola-casa, são os centros de estudo. Portanto, é preciso também apostar e investir e aborrecer, entre aspas, os transportes, a empresa de transportes, para que não falhe nada na nossa freguesia. Serena, em relação aos transportes de Argoncilho, que é a empresa Unir, o que é que você tem que nos dizer? A população idosa, outro tipo de população sem ser idosa, a Unir está a cumprir o seu trabalho? A questão que me tem chegado muitas vezes é que a Unir não está a cumprir o trabalho a nível de horários, a nível de acessibilidades. Uma coisa que me tem aborrecido é que a Unir é uma empresa recente. Este tipo de transportes é uma empresa recente e devia ter sido melhor do que a anterior, e continua a haver muitas reclamações a esse nível, e portanto o CDS-PP estará muito atento a essa questão para minimizar estes estragos que causam nas famílias, das crianças que vão para as escolas, os idosos que têm consultas médicas e que usam este tipo de transporte para socorrer às necessidades. Portanto, estaremos atentos a essa questão. Já que se falava nos transportes, em relação aos transportes de idosos da Junta, podia ser a Junta a fazer transporte de idosos à unidade de saúde, ao hospital, às farmácias, porque esses idosos não têm meios de transportes, e se estiver à espera de Unir, eles morrem assentados no banco. Antes de ir à consulta, não é? É uma questão muito pertinente. É uma questão muito pertinente, é uma questão que preocupa o CDS, porque nós preocupamos com os jovens, mas temos que nos preocupar com as nossas raízes, que são os nossos idosos. Exatamente. Os nossos idosos são o mais importante da nossa freguesia. E sim, nós, CDS-PP, temos uma proposta que é compra, aquisição em protocolo com a Câmara Municipal, claro, com a ajuda da Câmara, aquisição de uma carrinha de transporte de passageiros em que possamos ajudar estas necessidades para transportar os idosos, as crianças com deficiência, as com acesso, as que têm deficiências de acesso às mobilidades reduzidas,
crianças, esse tipo de pessoas necessitam de acompanhamento, porque muita gente não tem o amparo familiar por questões profissionais, muitas vezes eu também não consigo ajudar a família por questões familiares. É sem dúvida uma questão muito pertinente e que o CDS não vai abdicar, que é o respeito pelos nossos idosos. Eles trabalharam para nós, foram eles que nos ajudaram a chegar onde estamos, aos jovens, então é importante nós fazermos alguma coisa por eles agora, eles merecem o nosso respeito. Então a questão da compra, da aquisição de uma carrinha de transporte de passageiros e de certeza que essa carrinha vai ser utilizada todos os dias, porque todos os dias com os argoncilhenses e com os nossos idosos vamos ter essas necessidades básicas e que acho que todos têm direito à saúde e a uma boa saúde. É uma questão de respeito e de igualdade. É uma das propostas do CDS, persistir, insistir, investir com a Câmara Municipal nessa resposta aos nossos idosos. No fundo, para toda a gente, para crianças, para idosos, para outro tipo de, para outras pessoas que trabalham, portanto, a unidade de saúde responde à médicos de família que chegue, à União de Saúde de Argoncilho responde às urgências que existem? Efetivamente, tenho que dar os parabéns à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Eu pertenço ao SF Famílias de Argoncilho. É uma obra recente da nossa Câmara e do Sistema Nacional de Saúde, a construção de um centro de saúde novo, portanto, bem-aja a quem propôs esta questão, mas acho que é preciso ter mais resposta, apesar do edifício ser muito bonito, a Junta deve tentar ter mais resposta para nossos utentes. Eu vejo utentes que têm, por exemplo, que se deslocar para ir buscar uma receita, para ir pedir receitas, e se devia haver mais resposta para via telefónica, porque se a carrinha não existe para levar os idosos às consultas, muito menos para ir pedir uma receita ao posto médico. Não temos muita resposta telefónica e que muita gente ajudava os idosos e mesmo as pessoas que não têm a possibilidade de deslocar-se lá. Esse tipo de resposta devia ser uma resposta mais rápida e mais fácil, de fácil acesso para todos. E não esquecendo a questão que falei agora da carrinha, porque até a deslocação ao posto médico é necessário esse tipo de carrinha. E o posto médico é muito bem, quem chegar atrasado às consultas não é atendido. E muita gente às vezes perde o transporte público, por exemplo, da UNIR, e não chega ao posto médico atempadamente, e acho que a Junta deve ajudar, e se eu for eleita vou fazê-lo, essa questão das idas ao posto médico, ao hospital, também com a carrinha é uma questão de saúde. E em relação ao lar? Acha que é preciso Nós também temos um lar recente em Argoncilho, foi um investimento recente. Penso que é necessário, isso também a nível de creche e a nível de idosos, que é necessário haver uma abertura. Argoncilho não tem resposta neste momento nem para crianças de creche. Eu, por exemplo, sou de Argoncilho natural, residente, e tive que colocar os meus filhos fora da freguesia porque não tinha resposta para a creche. Portanto, é preciso mais creche? Não, nós temos um bom espaço no Centro Social de Argoncilho, onde funciona neste momento então, o alargamento. O alargamento, sim. Temos lá salas, temos espaço, o meu filho mais velho frequentou lá esse estabelecimento de ensino. Temos é que apostar nele para ser uma atração para os pais, para as famílias, trazer as crianças para lá. E o lar igual. Eu acho que hoje em dia um dos problemas das famílias é os nossos pais, porque todos nós temos pais, todos nós temos essa obrigação saudável de cuidar deles, porque eles já cuidaram de nós, e acho que é muito importante termos uma resposta para onde os colocar. E as vagas são muito limitadas. Mas se soubesse, por exemplo, as cuidadoras que podem cuidar em própria casa dos idosos, também não era importante alargar esse tipo de trabalho? Essa área também era importante, mas é uma responsabilidade um bocadinho maior, porque essas cuidadoras têm que ter formação para lidar com os idosos, têm que ter no mínimo formação de geriatria, e é preciso também as famílias quererem que alguém entre na casa deles. Aí pode ser um bocadinho mais invasivo, mas também é uma proposta que podia ser bem gerida, bem falada, bem conversada com as famílias e ser uma solução por aí também. É importante também referir que as vagas são sempre muito limitadas em qualquer lar, em qualquer situação, em qualquer freguesia, mas acho que também é importante nós não nos esquecermos deles, dos nossos idosos, e que eles precisam de espaço para ter uma vida final impecável. Digna. Seriana, nós falamos um bocadinho sobre o desporto de Argoncilho. Desporto ao ar livre, desporto federado, desporto de todas as crianças, desporto de toda a idade.
derivados de Argoncilho. Ora bem, nesta questão, Argoncilho é fantástico. A minha freguesia é maravilhosa, tenho um clube desportivo maravilhoso, que é o Argoncilho, o ADA. Parabéns a toda a equipa, essa associação é fantástica, leva o nosso bom nome a vários sítios do país. A nível de desporto, o CDS tem uma proposta muito pertinente e que não vai abdicar dela, que é a reabilitação do Polo Desportivo das Roçadas. Isto é uma proposta já há vários anos e continua exatamente num estado lastimável o Polo Desportivo das Roçadas, não pode ser esquecido, acho que é muito importante para a nossa freguesia. A nível de desporto, assim, da parte mais jovem, nós temos uma proposta nova, surgiu-nos uma ideia que é a criação de um grupo que é os Jovens Sem Fronteiras. Aproveitar, por exemplo, este espaço, o Espaço de Lazer de Argoncilho, o Parque de Lazer de Argoncilho, para criar jogos ao ar livre em que participariam os jovens dos diferentes lugares da freguesia. Uma competição saudável, um encontro de gerações, um encontro de lugares diferentes, fazer o Clube dos Jogos Sem Fronteiras para tirar um bocadinho os nossos jovens de estarem agarrados às tecnologias e desta maneira usufruírem desta natureza, deste espaço maravilhoso que é o nosso Parque Lazer e com estas atividades tão interessantes para as idades deles. Sra. Ana, vamos falar um bocadinho sobre a habitação de Argoncilho, social, preços controlados, habitação para fixação de jovens. O que é que nos tem a dizer sobre isto? É uma questão bastante pertinente, é uma questão que preocupa o CDS, sem dúvida nenhuma, porque os nossos jovens são o nosso futuro, não é? A nossa geração jovem, a mais nova, é o nosso futuro. Os jovens não conseguem, com as despesas das rendas, com as despesas de compra da habitação, são despesas muito elevadas e, portanto, costumam a procurar outros lugares para viver. E acho que a Junta de Freguesia aí tem um papel importante, porque nós somos o vínculo, a ligação, somos os reivindicativos com a Câmara Municipal e penso que a Câmara Municipal devia dar resposta mais aos jovens do Conselho e acho que a Junta aí tem um papel fundamental. Nós devemos reivindicar junto da Câmara, como Presidente da Junta, para lutar pelo interesse dos nossos jovens e, por exemplo, há imensos terrenos que pertencem à Câmara Municipal, que é património da Câmara, que podiam ser utilizados para a construção de habitações sociais, para ter resposta aos jovens, aos jovens da nossa freguesia, e acho que esse é que é o papel fundamental do Presidente da Junta, é pressionar a Câmara, nós somos a faísca de ligação com a Câmara Municipal para conseguirmos esses objetivos e que não são impossíveis, são mesmo para termos uma resposta para os nossos jovens e não há habitações, são os preços exorbitantes, rendas com uns valores elevadíssimos, portanto, e faz com que os nossos jovens fiquem desiludidos e procurem as vilas, as freguesias próximas. Portanto, considera que tem que ser uma boa parceria a Junta, Câmara, como procede se for eleita essa parte de relação entre a Câmara e a Junta de Freguesia? Eu acho que o papel fundamental do Presidente da Junta, que é um papel fundamental na relação com a Câmara Municipal. Tem que ser um Presidente da Junta ativo, um Presidente da Junta dinâmico, um Presidente da Junta persistente, competente, porque quando nós não chateamos, eles esquecem-se de nós. E acho que a freguesia de Argoncilho tem esse defeito, que é, há pouca pressão da parte da Junta de Freguesia para que a Câmara nos ajude, participe, colabore, portanto, e acho que é muito importante esta ligação. Não tenho dificuldades em lidar com ninguém, portanto, sou uma pessoa de abertura fácil, de fácil diálogo, e acho que isso também é muito importante num Presidente da Junta, num cargo destes, uma função destas, saber respeitar, mas também é preciso ser empreendedor, ser ativo, ser dinâmico, e esta pressão que a Junta de Freguesia pode fazer perante a Câmara é uma pressão saudável, é uma pressão para uma mais-valia para a nossa freguesia, não se podem esquecer de nós e, portanto, quem não aparece esquece, é preciso ser persistente e conseguimos. Vamos agora falar um bocadinho o que é que você acha que é necessário em Argoncilho, requalificação, outras obras da Grande Porto, outros problemas que existem na freguesia. O que é que nos tem a dizer sobre isso tudo? O CDS
tem todo o respeito pelos argoncelenses e, portanto, todas as propostas que apresenta são propostas de conversa com o povo, de abertura, e aproveito esta situação, este momento, para dizer aos argoncelenses que estou disponível para qualquer esclarecimento, para qualquer ajuda. Aproveito também para agradecer à minha equipa que me apoiou mais uma vez neste projeto, neste desafio. Obrigada, equipa do CDS-PP de Argoncilho, obrigada de coração. Aproveito para também agradecer à minha família também o apoio que me têm dado. Relativamente a propostas que não foram faladas nem alancadas agora na nossa conversa, acho que ainda há 3 ou 4 questões muito importantes que o CDS-PP pretende para a nossa freguesia. Temos novamente, e já era proposta há 4 anos atrás, quer do Executivo, quer do CDS-PP, o alargamento do cemitério de São Martinho. Continuamos com essa proposta na gaveta. A Junta de Freguesia, há 4 anos atrás, espalhou uma carta, distribuiu uma carta pelos argoncelenses a questionar se alguém queria adquirir sepulturas porque iam alargar o cemitério. Passaram 4 anos, já morreu muita gente na nossa freguesia, infelizmente, e o problema continua o mesmo. Portanto, o CDS-PP não abdicará do alargamento do cemitério de São Martinho, porque é uma questão muito sentimental, é uma questão de coração. Os nossos entes queridos partirem e nós não temos solução para eles. Muito importante, e como já referi nesta entrevista, o largo de São Pedro de Aldriz está ao abandono. Não arranjo outra palavra que defina como está o nosso largo. É dos largos mais abandonados da nossa freguesia. Aldriz precisa que haja intervenção urgente e Aldriz pode contar com o CDS-PP. Outra questão que nos preocupa bastante, que é a questão do multibanco. Na nossa freguesia nós temos 2 multibancos, um dentro de um café, que é obrigatório a pessoa que quer ir levantar dinheiro ter que entrar naquele estabelecimento, e temos outro no centro de Argoncilho, junto no edifício da Junta de Freguesia. Portanto, nós temos outra proposta que é a implementação de um multibanco na zona de Pereira, porque é uma zona que para ir ao multibanco tem que fazer um percurso bastante grande. Foi uma das propostas do CDS-PP há 4, 5 anos, que foi a implementação do orçamento participativo na Junta de Freguesia de Argoncilho, que era um orçamento participativo que não estava naquele momento a ser realizado, a ser feito. Portanto, nós queremos continuar a promover o orçamento participativo no valor de 5.000 euros. Foi o CDS-PP que há 4 anos que apresentou esta proposta e, felizmente, parece-me que vamos continuar com esta proposta. Temos também aqui outra ideia que é muito importante e que se refere a este parque que nós estamos neste momento, que é a construção de um WC definitivo, porque nós temos casas de banho no Parque Lazer de Argoncilho, uma casa de banho no Parque Lazer de Argoncilho com condições muito precárias. É uma casa de banho portátil, móvel, e que muitas vezes chegamos cá e está encerrada. Portanto, é urgente, num ambiente tão satisfatório e tão acolhedor como este, haver as mínimas condições de participação no parque. Ainda neste parque, e foi proposta do CDS-PP há 4 anos, e mantemos essa proposta porque sabemos que ela é execuível, porque também foi apresentada pelo Executivo do PSD há 4 anos, não foi feita, não abdicamos dela, queremos continuar com essa proposta, que é a criação de uma praia fluvial aqui no Parque Lazer de Argoncilho, para Argoncilho ter mais um ponto de visita interessante e ser mais um espaço de identificação da nossa grandiosa vila. A questão de Aldriz, não só falando do largo, mas também há um problema há vários anos, por causa das casas centenárias, há um estreito de uma rua que é um cancro no trânsito, desculpe a palavra utilizada, é uma problemática muito grande aquele trânsito, porque ficam ali as pessoas horas e horas, grande parte do tempo, sem se conseguir movimentar. Se vier um autocarro para cá, o trânsito já não vai para lá. E nós apresentamos uma alternativa há 4 anos, continuamos a apresentar a alternativa é a circulação alternada e uma das ruas de lá de sentido único. Portanto, continuamos a propor uma alternativa para o trânsito de Aldriz. É importante também continuar o alargamento das vias, não esquecendo as pessoas de mobilidade reduzida. Outra questão que preocupa o CDS, e este ano também tivemos a mesma problemática, chegou-me vários idosos
baterem à porta para me pedirem ajuda nesta questão, que é a seguinte: nós realizamos o passeio sénior uma vez por ano. A Junta de Freguesia dinamiza o passeio sénior uma vez por ano. O que é que aconteceu este ano? E pelos vistos já tem acontecido noutros anos, mas este ano tive bastantes idosos a pedir ajuda. As inscrições estavam abertas até ao dia 4 de agosto, as inscrições para participação nesse passeio sénior, que é realizado anualmente, e aconteceu que quando chegaram à Junta de Freguesia no dia 1 de agosto já não havia lugares para aquelas inscrições. Ou seja, o que é que aconteceu? Alguns dos nossos idosos ficaram sem participar nesse convívio. Esse convívio é tão importante para os nossos idosos. É, às vezes, o único momento que eles têm por ano para saírem de casa, para conviverem, para se divertirem, para espairecerem. Portanto, não lhes podemos tirar isto. Não podemos tirar estes momentos aos idosos que são tão importantes na nossa freguesia. Portanto, se eu for Presidente da Junta de Freguesia, comprometo-me que o passeio terá vagas limitadas, mas é principalmente e tem em prioridade os idosos da nossa freguesia. Eu verifiquei nas fotografias expostas nas redes sociais do passeio sénior que havia lá jovens e pessoas que não são séniores, que não são... Portanto, o convívio é para os nossos idosos. O convívio é para os nossos idosos da freguesia, não é para gente nova. Os novos vão quando os nossos idosos tiverem resposta. Portanto, é muito importante que a realização do passeio sénior, como diz o próprio nome, seja para os nossos idosos. Eles não podem ficar de fora. Eles não podem ficar sem a possibilidade de saírem da nossa freguesia, de se divertirem e de conviverem. O CDS-PP ainda tem mais algumas propostas bastante pertinentes para a nossa freguesia, que é dar continuidade ao programa Nascer Argoncilho, para dar um incentivo às mamás e à natalidade. Uma questão muito pertinente, que é a divulgação da realização das assembleias de freguesia, quer nos estabelecimentos comerciais, quer nas redes sociais. O que é que tem acontecido? As assembleias de freguesia são anunciadas muito em cima da hora, e antigamente usava-se, o que eu acho muito importante, usava-se a fixação de comunicações, das convocatórias para a Assembleia nos estabelecimentos comerciais, o que fazia com que as pessoas estivessem mais informadas e pudessem participar nas assembleias. Queremos continuar também com a divulgação das assembleias de freguesia em direto, que foi uma proposta do CDS em 2019, é para manter. Acho muito importante as pessoas que não conseguem ir à Assembleia naquele dia poderem estar informadas sobre o que acontece na nossa freguesia. E a faltar-me aqui uma questão que também acho que é muito pertinente, que é a requalificação do Largo Professor Joaquim da Silva Tavares. O Largo do Centro de Argoncilho de São Martinho. Em 2021 o CDS-PP esteve... fazia parte da Assembleia de Freguesia, esteve reunido com a Câmara Municipal no nosso auditório da Junta de Freguesia, em que nos foi apresentado este projeto. Inclusive, em tempo de campanha eleitoral, o Sr. Presidente da Junta atual colocou um outdoor no centro de Argoncilho a dizer que o projeto era para breve. Estamos a falar de 2021, estamos em 2025, finais de 2025, e ainda nem sequer a aprovação do projeto. Portanto, não vamos enganar os argoncilhenses, vamos continuar com propostas execuíveis, vamos continuar, nós, CDS-PP, temos a certeza que conseguimos alcançar todas estas propostas, porque nós vamos ser persistentes, e acho que esse é o papel fundamental de um Presidente da Junta e de quem pertence às Assembleias de Freguesia. Caros argoncilhenses, é com muito orgulho que aceitei fazer parte novamente da lista do CDS-PP como candidata à Junta de Freguesia de Argoncilho. Argoncilho é a minha casa, Argoncilho é a minha vila, Argoncilho precisa de renovar. Com a minha equipa, Argoncilho vai renovar. Vocês sabem que estive na Assembleia 4 anos a fazer um trabalho de determinação, sério, transparência e responsabilidade. Contem com o CDS-PP. No próximo dia 12 de outubro, votem CDS-PP.